A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Glória a Deus! Aleluia. Vamos então avançar. Gênesis capítulo número 1. Do verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Agora, eu disse a vocês que ele, obviamente, não criou uma terra sem forma e vazia. Não foi isso que ele fez. O verso 1 nos diz que ele criou os céus e a terra. E o verso 2, na verdade, começa algo diferente. Não estão conectados. A diferença entre os dois seria difícil de medir em termos de tempo. Sabe, algo como de quanto tempo foi esta diferença? Só Deus sabe, mas há escrituras suficientes para que saibamos que ele não a criou sem forma e vazia. Então, as palavras usadas aí, onde ele diz, e a terra estava sem forma, ele diz Tohu, que quer dizer deserto, ermo. Então temos sem forma, quer dizer deserto. Tornou-se um deserto. Como poderia Deus criar o mundo uma confusão? Então a versão que temos diz sem forma. Mas a palavra quer dizer confusão. Algo inútil, um caos. Isso não soa como algo que Deus fez? Ok. Estamos apenas presumindo. Ou a Bíblia diz assim? Enfaticamente sim. Certo, Isaías capítulo 45, e eu quero que você vá para o verso 18. Vamos ler. Pois assim disse o Senhor que criou os céus, o próprio Deus que formou a terra, e a fez, ele a estabeleceu. Ele não a criou em vão, pois ele a formou para ser habitada. Agora, o que ele diz aqui em não a criou em vão é a mesma palavra, tuhu. Ele não a criou, tuhu. Não uma confusão, não sem forma, como temos no verso 2 de Gênesis 1. Ele diz, ele a criou para ser habitada, não vazia. Vêem isso? Então vamos para outra passagem. O que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Houve um julgamento, Jeremias 4. Do verso 23. Eu quero que notem. Lembrem-se que houve uma inundação nos dias de Noé. Lembram? E o mundo inteiro foi destruído com água.
Agora, quantos seres humanos se salvaram? Como? 8. Então, pelo menos havia algumas pessoas. 8 pessoas. Vamos ler isso agora. Eu olhei a terra, veja, o profeta está falando. Então, obviamente, teve uma visão de um passado remoto. Eu olhei a terra e eis que estava sem forma e vazia. A terra estava sem forma e vazia. Quando na história a Bíblia registra que estava sem forma e vazia? Gênesis capítulo 1, verso 2. E para os céus, e eles não tinham luz. Lembrem que ele diz que as trevas cobriam a terra. Vamos lá, o próximo. Eu olhei para os montes, e eis que tremiam, e todas as colinas estremeciam. O que ele está dizendo? Até os montes tremiam. Quando você estuda os profetas, descobre que quando Deus trazia julgamento contra a terra, essa era a resposta. Ok? A presença de Deus fazia os montes se moverem. Próximo verso. Ele diz, eu olhei e eis que não havia homem. Então definitivamente não eram os dias de Noé, porque ele diz que não havia homem. E todas as aves dos céus haviam fugido. Então, ele não diz que não havia aves. Primeiro ele diz que não havia homem. E todas as aves dos céus haviam fugido. Ou seja, elas desapareceram. Sumiram. Então, assim isso diz que deveria haver aves. Isso me parece descrito dessa forma, Gênesis capítulo 1, verso 2, este deve ser um mundo pré-adâmico. Entendem? Eu já falei que algumas coisas foram chamadas à existência e outras coisas foram feitas. Ok, vamos. Próximo verso. Eu olhei e eis que o lugar frutífero era um deserto. E todas as cidades, agora não seja enganado pela palavra cidades. A palavra traduzida para cidades no hebraico não quer dizer cidades como você pensa. Apenas quer dizer um lugar protegido, guardado, onde qualquer pessoa ou qualquer coisa pode usar como abrigo. Então aqui, eles colocam cidades. Então não comece a pensar em arranha-céus, edifícios e por aí vai. Então ele diz, e todas as cidades ali foram derrubadas na presença do Senhor, e pela sua ira enfurecida. Então ele nos diz que foi resultado de um juízo. Então verso 2 de Gênesis 1 foi resultado de um juízo. Não foi a continuação do verso 1. Entendem? Certo. Então isso deve estar muito claro. Então, algumas das coisas que estávamos vendo ontem, vamos voltar para Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1 de novo, e ver como essas coisas funcionam. No princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e as trevas. Agora vamos olhar para o elemento disponível aqui. A terra, havia o quê? Terra. A terra estava sem forma e vazia, então havia terra. E as trevas estavam sobre a face do abismo. Havia trevas. Número 2, número 1, terra. Número 2, trevas. E ele diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja, o Espírito de Deus não era parte da criação, ok? O Espírito de Deus era a presença de Deus, ok? Isso vem de Deus. Então você põe isso de um lado, o Espírito de Deus presente, certo? E ele diz, o Espírito de Deus se movia, pairava, flutuava. O certo é pairar. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o que temos aí? Água. Então você tem terra, você tem trevas e você tem água. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, e Deus dividiu a luz das trevas. Agora, isso é notável porque... Deixa eu mostrar isso.
2 Coríntios capítulo 4. Vamos ler o verso 6. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Leiam para mim, 1, 2, vão. Pois Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Oh, aleluia! Muitas coisas belas aí. Pois Deus que ordenou que a luz brilhasse das trevas. Então, quer dizer que quando Deus disse haja luz, Ele estava falando com as trevas? Porque Ele ordenou que a luz viesse das trevas. Pegaram? Então a luz veio das trevas. É o que a Bíblia diz. Isso é maravilhoso, ok? Então, vamos continuar lendo. Volte para Gênesis. Verso 4. E Deus viu que a luz era boa e dividiu a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas Ele chamou noite. E a noite e a manhã foram o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento. Então, Ele continua e eu quero ir para a próxima parte, que é no verso 9. E Deus disse que as águas debaixo do céu se reúnam em um lugar e que a terra seca apareça. E assim foi. E Deus chamou a terra seca terra, e a reunião das águas Ele chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra... Agora, pense sobre isso. Deus fala com as trevas, e agora Deus vai falar com a terra. Tínhamos três coisas: as trevas, a terra e a água, certo? Ok. Então, verso 11. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto, cuja semente está nela mesma sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu relva. Deus ordenou que acontecesse, e a terra produziu relva e ervas que davam semente segundo a espécie, e árvores que davam frutos cuja semente está nela mesma, segundo o seu tipo, e Deus viu que isto era bom. Então, Ele falou às trevas, e então Ele falou com a terra. Agora, vamos para a próxima. Verso 20. E Deus disse que as águas produzam abundantemente criaturas que se movem, que têm vida, e árvores que voem sobre a terra, no firmamento aberto no céu. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente segundo o seu tipo, e todas as aves segundo o seu tipo, e Deus viu que era bom. Então agora Deus fala com a água. Mais uma vez, lembre que dissemos que havia terra, havia trevas e havia água. E a única outra presença lá era o Espírito Santo. Então tudo o que estava disponível diante de Deus para esta recriação como foi, eram terra, trevas e água. Então aqui Deus queria realizar esta recriação como foi, porque tinha havido um juízo, ok? E o que encontramos, incluindo a criação, porque havia novos, mencionamos ontem, nem tudo foi apenas uma recriação, havia coisas novas, como o homem, ok? O homem foi criado novo. Sim, porque a expressão dele nos faz saber que houve algo a mais que pode ter sido chamado homem antes. Porque ele não disse, vamos fazer mais um animal e chamar ele de homem.
Ele disse: façamos o homem, a nossa imagem. Então pode ter havido um animal chamado homem. E dessa vez, Deus decidiu que o homem agora seria a imagem de Deus. Mas não deixe isso te distrair. Eu tenho um ensino sério aqui, de verdade. Então isso é uma coisa totalmente diferente. Mas, de alguma forma, eu tenho certeza que quando você estudar as Escrituras vai descobrir muitas coisas assim, vai ficar espantado que elas estão lá. Mas o ponto aqui, o ponto em que estamos, trata sobre Deus usando certos princípios que estão disponíveis para nós, porque Ele os fez disponíveis para nós. Vejam o que Ele fez. Ele tinha terra, ele tinha trevas e ele tinha água. O que ele fez? Ele falou com a terra. Ele falou com as trevas. Ele falou com a água. E eu disse, isso quer dizer... Eu pensei, qual a razão para ele falar? Qual a razão? Por que ele teve que falar? Por que ele não apenas... Por que ele teve que falar? Porque a fala verdadeira, ela provoca um certo tipo de resposta. Porque falando aquelas criaturas dele, ele apresentou algo. A fala comunicou o som, certo? E então, o som tem um código. O que Deus fez foi introduzir o código sonoro para cada um com quem ele falou. Por quê? Porque eles não fizeram a mesma coisa. Eles fizeram exatamente o que ele disse para fazer. Ou seja, houve uma interpretação do código do som. Agora, marque as minhas expressões. É muito importante. Eu vou dizer por quê. Então, a interpretação do código sonoro de Deus foi definida pela terra, pelas trevas e pela água. Ali, obviamente, houve um código definido para tudo o que Deus disse. Porque quando Deus ordenou que a luz brilhasse das trevas, não foram os animais que saíram. Entendem? Não foi água que saiu, a luz saiu. Então havia um endereço definido. E quando Deus falou à terra, não foram as aves que vieram, certo? Foi exatamente o que ele pediu. Não foram as baleias que saíram. Foi exatamente o que Deus pediu. Agora, isso é bonito. Eu vou mostrar algo que você precisa... guarde na sua mente e nunca esqueça. Fora o inglês, que outra língua você fala? Você fala Yorubá? Ok. Fora o inglês, que outra língua você fala? Ok, obrigado. Vocês dois venham aqui. Você fica aqui? Ok, você fica aqui. Espera aí.
Ok. Obrigado. Aaron Ekedi. Kí lorúkọ bàbá ẹ̀? Diga de novo. Aaron Ekedi. Kí lorúkọ bàbá ẹ̀? Ok, quantos ouviram que ele disse? Bom, quantos aqui ouviram que ele disse? Bom, quantos aqui entenderam ambas as línguas e sabem exatamente o que eles disseram? Você entende as duas? Ok. Vem aqui e nos diga o que ele disse e qual foi a resposta dele. Eu quero que ouçam com atenção. Nos diga o que ele disse e nos diga qual foi a resposta dele. Obrigada, pastor. Ele disse, quantos anos você tem? E ele... E ele disse, qual o nome do seu pai? Você ouviu isso? Você ficou surpreso com a resposta? Você parece surpreso? Pode sentar. Agora, a razão simples para isso é só para dizer a vocês: as palavras são o que dizemos que elas são, ok? E a codificação das palavras é muito importante. Quando eu digo Jesus, isso é português. Se você fala Yorubá, você não diz Jesus. Você diz o quê? Jesus. É o que você diz. Outros dizem Jesus. Outros dizem Yeshua. Entendem? Mas se você não está conectado no seu coração, a palavra Jesus, na sua comunicação, ela não vai funcionar. Entendem? Muito embora Jesus queira dizer Jesus, para algumas pessoas, pode não ser assim para você, porque você não sabe o que significa. Então, quando você usa a palavra, o termo que não tem conexão com o seu coração, não tem significado. Não tem significado. Agora vamos ver isso de novo, é importante. O Espírito de Deus, ele diz, se movia sobre a face do abismo. E Deus disse. O Espírito estava presente. E a Bíblia nos diz que foi o Espírito de Deus que criou tudo. Quando Deus falou, o seu Espírito fez acontecer. O seu Espírito trouxe existência. A palavra de Deus é energizada pelo Espírito Santo. Digo de novo, a palavra de Deus é energizada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus recebe vida pelo Espírito Santo. Então, o que Deus fez quando Ele falou com a terra foi nos mostrar que a terra poderia responder ao som, mas com o código sonoro. Então tudo veio a existir, tudo no mundo veio a ser a partir de 1, terra, 2, trevas e 3, água. Pense nisso. É de onde tudo veio. Se isso é verdade,
Se isso é verdade, imagine isso. Se tudo veio da terra, água e trevas, e o que Deus fez foi falar a elas, quer dizer que cada uma delas poderia responder ao som. Entendem? E a importância do som aqui é o código sonoro. A importância do som aqui, na minha mensagem hoje, é o código sonoro. Trata-se do código sonoro. Por exemplo, na salvação, a Bíblia diz: se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres no teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então não há outra forma de receber salvação. Não importa que palavras você usa. Ele diz a você que você deve confessar Jesus Cristo como seu Senhor. Mas isso não vai nem funcionar até que haja uma conexão do seu coração. Ele diz, crendo no seu coração que Deus o levantou dos mortos. O que quer dizer que Jesus, que você confessa como Senhor, não é o Jesus do Brasil, não é o Jesus que é sul-americano, não é o Jesus que joga futebol. Ele diz, é o Jesus a quem Deus levantou dos mortos. O seu coração deve aceitar e crer nisso. E então, quando você confessa com a sua boca que esse Jesus é o Senhor da sua vida, a salvação funciona. Do contrário, falta o código. Não vai funcionar. Agora vamos de novo. Romanos capítulo 10, a partir do 8. Vamos ver de novo. Romanos 10, verso 8. Porém, o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra está perto de você. Ele diz, ela está tão perto que está na sua boca e no seu coração. A palavra da salvação, a palavra da fé, está na sua boca e no seu coração. Eles têm que trabalhar juntos. Agora, continue. Próximo verso. Pois se tu confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres com o teu coração, veja, sua boca e coração, boca e coração, boca e coração. Então, o que quer dizer que se você me pedir para dizer, saia a um demônio, dizer saia em o nome de Jesus, e você me diz em português e me fala para dizer isso, mas eu não entendo o que você disse porque eu não falo português. E eu memorizo o que você disse e repito isso, não vai funcionar. Porque não tem significado no meu coração. Entende agora? Então a linguagem é o que dizemos que é, e a linguagem é tão importante, palavras são o que dizemos que são. Elas devem ter um significado. Este significado é determinado no seu coração, no seu espírito. Então é por isso que, embora alguém faça uma confissão da palavra de Deus, até que esta confissão tenha um significado real no seu espírito, não vai funcionar. Embora você diga o que você crê ou age na sua cabeça. Sou curado, você pode dizer 10 vezes. Sou curado, e você não sai com nenhuma cura. Porque não está operando com seu coração. Isso tem que ter significado no seu coração. E note que uma vez que tem significado no coração, não há mais dúvida. Você apenas sabe, porque está no seu espírito. Apenas sabe. E então, você alcança o código sonoro correto. Entendem? A partir daquele momento funciona. Produz resultados.
Quantos estão acompanhando? Estão acompanhando? Ok. Agora eu disse que a razão é que Deus já apresentou o código sonoro na criação. Então, quando falamos, estamos usando códigos. As línguas não foram formadas por Deus, línguas foram formadas por homens. E é por isso que continuam a ser desenvolvidas por homens. Mas o que quer que falemos, apenas consegue comunicar o que temos dentro de nós. Então a linguagem por si só é feita pelo homem. O que é importante é o código sonoro. Ou seja, o que o som quer dizer. Qual o significado do som? Qual o significado do som? Se dois de nós concordarmos que significa venha, pode ser que ninguém mais entenda, mas quando eu fizer você começa a vir. Porque entre nós concordamos que isso quer dizer venha. Você entende isso? Agora, se eu digo que haha quer dizer seja curado, e nós estamos de acordo que haha quer dizer seja curado, quando eu digo a você haha, você diz glória a Deus, ha, eu sou curado, glória a Deus. Veja, porque estamos de acordo que é isso que significa. Agora, nem mesmo um diabo pode suportar isso, porque ele sabe que temos este acordo que haha quer dizer seja curado. E quando eu digo haha, ele tem que ir embora, porque isso tem que resultar em cura. Porque o código não trata da linguagem. O código trata do som que vem do seu espírito. Entendem? O que eu quero dizer não é a forma que soa. Então, o que Deus introduziu foi o código sonoro. Agora, vejam isso. Eu disse ontem que o som tem... veja, estamos falando da importância do som porque vocês entenderam a importância das palavras. Mas o que você provavelmente precisa receber mais é... Quando dizemos palavras, por que palavras? Tudo está no código. Ou seja, tudo está no que estas palavras na verdade significam. O que as palavras na verdade significam. Aleluia. Então ele introduziu códigos sonoros na criação, porque ele fala com algo pela comunicação do som com todos os elementos da criação: terra, trevas, água. Então cada um deles respondeu a Deus, significando que todos eles tinham códigos sonoros, ondas sonoras. Então eles responderam, porque o som é energia. O som tem energia. E demonstramos isso ontem. Veja, ele tem energia. É por isso que você pode elevar sua voz e fazer algo vibrar. Por isso que você pode tocar música e aumentar o volume. E então, as coisas vibram na sala porque está muito alto. Então, embora você não veja as coisas vibrando quando está muito baixo, não quer dizer que a energia não está sendo transmitida. Ela está sendo transmitida. Então dizemos, se isso for verdade, que o som tem energia e no fim das contas quer dizer que o som é matéria. Entendem? Quer dizer que o som é matéria.
É muito simples. Algo foi comunicado. Algo foi transferido que teve aquele impacto, embora não víssemos a energia. Mas vimos o resultado da energia. Por que você teria aquela vibração? Às vezes, sabe, até os cientistas têm um pequeno problema na tarefa de distinguir entre se é causado pela onda, se é causado pela onda sonora, o que é uma onda, ou se é uma partícula. São ondas sonoras ou partículas sonoras? O que poderiam ser? Mas quer sejam ondas, se são ondas, são mensuráveis. Se são partículas, são mensuráveis. Mas o que é óbvio é que o som definitivamente tem massa. E a massa é a propriedade de uma substância que dá a ela peso quando exposta à gravidade. Então, automaticamente, o som é matéria. O som é substância. Então, isso pode sugerir, porque se vem de Deus, então está vivo. Não há nada que vem de Deus que está morto. Se vem de Deus, está vivo. O que quer dizer que seja, sabe, provavelmente temos que o som, talvez ele venha a ser a menor matéria viva. A menor partícula viva. É impressionante porque está em tudo. E embora não seja uma coisa bonita, ele tem memória. Tem memória. Agora, sabemos que o som foi o que Deus usou na criação porque a Bíblia diz assim. Certo? O que quer dizer que o som comunicou vida. Isso quer dizer que o som é uma coisa viva. Você entende? Agora, isso é muito notável porque toda criatura de Deus desta forma tem um elemento de vida, mesmo aquelas que descrevemos como não viventes. A única razão pela qual chamamos não viventes é porque não conseguimos encontrar vida mensurável. Mas Deus não pensa assim. Deixa eu dar um exemplo. Aqui Deus, no livro de Números, chama Moisés, o povo com sede precisa de água, e Deus diz, eu quero que você fale com a rocha. Diga à rocha para lhe trazer água. Como Moisés podia falar à rocha para trazer água? Porque a rocha responderia a Moisés. A rocha tem uma inteligência. Então Deus diz, diga à rocha que lhe traga água. Diga à rocha. Entende? Mas dizemos que é não vivente, porque o homem não sabe como medir a vida além das suas definições biológicas. Ele é limitado. É limitado. Glória a Deus. Então encontramos Ezequiel falando aos ossos secos. Vamos ler. Ezequiel 37, a partir do verso 1. Há coisas belas aí. Ezequiel 37, a partir do verso 1. A mão do Senhor veio sobre mim e me carregou no Espírito do Senhor. Rapaz, eu amo isso. Eu quero que vocês notem algo. Isto é notável. Ele diz, Deus o carregou no Espírito do Senhor. Isso diz a você que podemos ter um arrebatamento pelo Espírito Santo. Certo? Agora isso ocorre em fases diferentes. A primeira fase do arrebatamento pelo Espírito Santo é andar pelo Espírito e no Espírito, onde o Espírito Santo te guia. Ele te guia por onde você deve ir. Certo?
Ou seja, é Ele que te guia. A próxima fase é quando o Espírito faz com que você faça algo. Ele faz com que você vá. Agora, ele te guia a ir. O segundo estágio é ele te faz ir. De repente, você se encontra fazendo movimentos que não planejou, e isso te leva a algum lugar, e você chega pelo Espírito. Ok? Ele te faz levantar. Como ele diz, o Espírito me colocou de pé. Eu não estava planejando levantar, mas ele me colocou de pé. E a terceira é quando o Espírito Santo literalmente te transporta, te toma de uma certa posição para outra localidade. Sem um meio material. Isso é maravilhoso. Então, ele está falando disso aqui, ele diz, a mão do Senhor estava sobre mim, me carregou no Espírito do Senhor e me deixou. Veja isso. Ele me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Próximo verso. E me fez passar por eles, andando ao redor. Então, vejam isso. Esse homem não foi só transportado ao lugar, ele também foi levado a fazer coisas além do seu planejamento. Ok? Certo? Me fez passar por eles andando ao redor, e eis que havia muitos na superfície do vale, ossos humanos, e eis que eles estavam muito secos. Isso é uma ênfase. Isso é uma ênfase muito importante. Ele diz, e eis que estavam muito secos. Estavam muito secos. Então, até onde dizia respeito ao entendimento humano, não havia nenhuma vida de jeito nenhum naqueles ossos. Ok, próximo verso. E ele me disse, Deus, ele me disse, filho do homem, esses ossos podem viver? E eu respondi, ó Senhor Deus, tu o sabes. Próximo verso. Outra vez ele me disse, profetize sobre estes ossos e diga a eles, oh querido Senhor Jesus. Ele disse a Moisés para falar com a rocha. Diga à rocha que lhe traga água. Agora aqui em Ezequiel, fale aos ossos, profetize aos ossos e diga a eles. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Verso 5. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei fôlego entrar em vocês e vocês viverão. Uau! Ele está falando aos ossos. Próximo verso. E farei crescer tendões sobre vocês, e eu trarei carne sobre vocês, e vos cobrirei de pele, e porei fôlego em vocês, e vocês vão viver. E vocês saberão que... Ele está falando com os ossos. Ele diz, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia! Ok, próximo verso. Esse é bonito. Então eu profetizei como me foi ordenado. Eu gosto disso. Note que ele diz, eu profetizei como me foi ordenado. Agora é importante... é por isso que o ministério do Espírito de Deus é indispensável. Porque na verdade é o Espírito que conhece os códigos. Ele teve que profetizar como foi ordenado a ele. Quando Deus disse a Moisés para falar com a rocha, disse exatamente o que falar. É por isso que ouvimos do Espírito Santo, temos que receber direções do Espírito Santo. Ele nos diz exatamente o que dizer, às vezes traz imagens. Ele diz, diga isso e você faz. Se você não disser, como ele disse para dizer, não vai funcionar. Então você vê por que sua comunhão com o Espírito Santo é tão importante. Você encontra o tempo certo, a precisão do tempo, a precisão da comunicação, quando está em comunhão com o Espírito. Às vezes você quer dizer algo e ele diz, espere, agora não.
Como ele disse aos filhos de Israel, ele disse, eu quero que vocês circundem Jericó uma vez por 7 dias todo dia. Ele disse, enquanto fizerem isso, ninguém fala. Todos em silêncio. Então, no 7º dia, ele disse, eu quero que vocês circundem 7 vezes no 7º dia. E ele disse, na 7ª vez, eu quero que vocês gritem e as muralhas cairão. Porque ele não pediu para fazer no 1º dia. Pergunte quando chegar no céu. Vem. O que é importante é que ele disse a eles quando era o tempo certo. E quando você ora no Espírito Santo, sabe o tempo certo para algo. Quando ora no Espírito Santo, ora no Espírito Santo. E tem confiança na direção do Espírito Santo na sua vida. Tem confiança. Aleluia. Ok, vá para aquele versículo, eu profetizei como me foi ordenado. Sim, eu profetizei como me foi ordenado. E à medida que eu profetizei, notem, eu gosto, à medida que eu profetizei, houve um barulho. E eis que houve um agitar. E os ossos se ajuntaram, cada osso com seu osso. Agora, esta é a memória funcionando. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.